Hoje nós vamos continuar a conversar sobre dor relacionada à lesão de plexo braquial e eu quero falar com vocês 3 temas. O primeiro deles é a respeito sobre a perda da sensibilidade, a perda da sensação, da percepção, que é o que a gente chama de desaferentação. É um nome complicado, mas eu já explico. A segunda coisa é sobre dor fantasma, fenômenos fantasma, e que eu vou explicar direitinho o que é isso. E a terceira coisa é a respeito de amputação do braço, em lesões muito graves e que o paciente não recupera o movimento. Então vamos reunir esses 3 temas para conversarmos. Vamos começar pela desaferentação e eu vou explicar direitinho o que é. Toda vez que a gente tem uma lesão de nervo, mas nesse caso em especial do plexo braquial, existem tipos diferentes de lesão, mas eu vou citar o exemplo clássico de uma avulsão, um arrancamento das raízes. E aí toda a comunicação, né, dos nervos com o cérebro, com o sistema nervoso central, ele foi perdido, né? Então não existe mais essa comunicação e aí a perda dessa percepção, dessa sensibilidade, de todos esses estímulos que vêm da periferia para chegar no cérebro e a gente entender aquele estímulo, né, perceber aquele estímulo, essa conexão foi desfeita, né, foi lesada. Então com isso houve uma desaferentação. Toda essa informação que vem da periferia em direção ao cérebro é conhecida como aferência, e daí o termo desaferentação. E isso leva muitas vezes a uma resposta automática, porque existe no cérebro uma região lá que é responsável por essas sensibilidades todas, existe uma outra região exatamente ao lado que é responsável por cada movimento do nosso corpo, e se isso está desconectado, não corre a informação, o comando, mas essa área continua lá no cérebro sendo percebida. E daí nós vamos entrar no segundo assunto, que é a respeito de fenômenos fantasma. E você pode até me dizer depois aí nos comentários se acontece com você também. Por exemplo, o paciente não mexe mais a mão, e não sente mais a mão, perdeu a sensibilidade da mão. Mas ele fala assim, eu sinto que a minha mão coça, eu tenho a sensação que eu estou mexendo o meu dedo. E você olha lá para sua mão e fala, não está mexendo nada. Eu tenho a minha dor, eu não tenho sensibilidade nenhuma, você pode beliscar, pode apertar e etc. Mas a minha dor é lá no fundo do osso do dedo mindinho. E é muito interessante porque, e é comum de ver isso também em pacientes que fazem a amputação, seja da perna, do braço, etc. Fala assim, eu não tenho mais o meu pé, mas eu tenho a sensação de que está formigando lá na ponta do meu dedão. E tudo isso a gente conhece como fenômeno fantasma. Por quê? Porque existe lá no cérebro essa região lá de percepção que já está gravado lá no cérebro. Então a sensação às vezes ela é sentida lá no cérebro, né? Essa percepção é sentida lá no cérebro sem necessariamente existir o membro. Foi descrito em amputados, por isso fala fantasma, mas nos pacientes que têm essa desaferentação, ou seja, não recebem a informação da sensibilidade lá distal, mas percebem aqui no cérebro em algo que não está existindo, e por isso fala fantasma. E a dor fantasma é exatamente isso, né? Fala assim, eu sinto dor, eu tenho a referência aqui de dor num lugar onde eu não tenho a sensibilidade, onde eu não percebo o toque, onde eu não percebo uma pressão, onde eu não percebo uma temperatura. Entendeu esse conceito? E aí então a gente vai para a terceira informação de hoje, que é a respeito de amputação. Antigamente, bem antigamente, nos pacientes com lesão grave do plexo, e é comum de ver isso em informações até hoje, colegas falam, isso aí não melhora. Eu fico muito triste quando eu recebo até hoje pacientes no consultório que passaram em outros colegas, que ficaram aguardando muito tempo, ou que deram a informação, você não precisa nem fazer fisioterapia, não, isso daí não vai resolver, e talvez isso seja uma desinformação, né? E muitas vezes até prejudicial ao paciente, e que eu acho que isso não deve acontecer. Mas
o que eu ia dizer é que antigamente fala assim, ó, em lesão de plexo braquial não tem conserto, amputa o braço. E aí vamos voltar no assunto de dor fantasma, porque mesmo amputando o braço, conforme eu disse, existe a informação dessa região lá no cérebro. Então a amputação também não resolve dor. Inclusive, algumas vezes fazem trabalhos de terapia em espelho e etc. Isso pode ajudar, até com amputados mesmo, mas, de novo, amputação não resolve dor, porque a dor não depende mais daqui, a dor depende daqui de cima. E a situação é, hoje em dia, ainda existem pacientes que optam por amputação nos casos graves em que a sensação, eu tenho um paciente, a presença daquele membro sem movimento incomoda para alguma atividade. E o paciente é lutador de jiu-jitsu e ele entrou em categoria com a deficiência que ele tem, né? Mas aquele braço sem movimento atrapalhava ele optou por amputação e ficou muito satisfeito. Mas considerem que essa é uma exceção. Vou dar um bônus de uma última informação, que é a respeito de reconstruções tardias, de cirurgias tardias para recuperação de movimentos em lesão do plexo braquial. Então, nós temos aí algumas situações. Um paciente que fez uma primeira cirurgia e não deu certo, ou que chegou já muito tarde e não seria mais possível fazer cirurgia de nervos. E aí nós temos a possibilidade de fazer uma transferência de músculo ou transferências de tendões para recuperar movimentos específicos. Às vezes recupera muito movimento de mão, de ombro, de cotovelo, mas a mão fica caída. E existem cirurgias de transferências de tendão para tentar recuperar movimentos de extensão do dedo, do punho, do polegar, para melhorar a função do membro superior. E a outra coisa é a transferência de músculo. Em geral a gente usa o músculo da perna para trazer para o braço e recuperar movimento de bíceps, de dobrar o cotovelo. Então nós falamos aí bastante coisa, espero que as informações ajudem, espero que vocês tirem suas dúvidas aí nos comentários e me deem novas sugestões, e até a próxima. Um grande abraço.